amiga, nossa tudo, nosso socorro. Quando a gente precisa, a gente grita a ela. E tem hora que ela também está precisando de socorro. Mas é assim que funciona. Senhor, em nome de Jesus, Pai, neste momento, Senhor, estaremos, Pai, dando continuidade a este culto. Estaremos, Pai, aqui ouvindo a Sua palavra, Deus, através da vida da Tua serva, da Tua filha, Senhor, que se disponibilizou, Pai amado, Pai querido, para estar recebendo, estar passando, compartilhando para a Sua igreja aquilo que o Senhor já ministraste ao seu coração, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, com tudo aquilo que já foi dito aqui, entoado aqui na Tua casa, Pai, todo compartilhar, Pai, feito através da vida da irmã Joana, Deus, continua, Senhor, ministrando aos nossos corações, porque eu sei, Pai, que hoje nós vamos receber, Pai, não aquilo que nós viemos buscar, mas aquilo ao qual o Senhor, que é nosso Pai, e sabe que é necessário para nossas vidas, Pai. Que a Tua filha venha diminuir e que o Senhor venha crescer através da vida dela, Senhor. Eu sei que o Senhor já encheu a vida dela com a Tua palavra. Então, usa, Deus, a vida da Tua filha nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? A paz do Senhor. Podem se assentar. Eu gostaria de trazer uma palavra que nós já temos pregado bastante aqui, que se encontra em Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Marcos, capítulo 10, 46 ao 52. Eu queria que elas colocassem ali sobre o anúncio dos dízimos e ofertas primeiro, por favor. Nós queríamos comunicar a vocês que, graças a Deus, a igreja agora está com a conta bancária regularizada. Nós conseguimos colocar o estatuto lá, normalizar tudo, muitas idas e vindas da Napoliane, e agora a igreja está com tudo certinho. Aí está a nossa conta, né? E a igreja também agora tem Pix. Então, se você não quiser ir ao banco, sacar o seu dízimo, a sua oferta, você pode passar para a conta, né, da igreja, que é o número do CNPJ. Nós vamos estar distribuindo lá nos grupos para que você tenha guardado lá no seu celular. Então, agora a gente já está mais chique, né? Temos até Pix. Então, isso não é mais, não temos mais dificuldade em abençoar a obra do Senhor, amém? Então, depois a Napoliane vai estar passando lá para que a gente passe nos grupos para todos vocês, amém? Marcos, capítulo 10, 46, diz assim: E foram para Jericó quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó. Junto do caminho estava sentado um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus de Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: Que queres que te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Essa passagem, desde que uma vez o Júnior pregou, né, sobre ele largar a capa, essas coisas todas, eu venho estudando sobre ele. E eu estava até comentando isso com o pastor, como que quando você começa a ler a Bíblia, estudando ela, o quanto ela é rica em mensagens do momento que Deus quer que você aprenda. E esses dias todos eu estava estudando sobre ele, e veio muito, aí Marcelo ainda falou assim para mim: o tema é ser imagem e semelhança de Cristo na família. Eu falei, então, mas se você parar para pensar,
quem era esse homem, né? E aí eu fui dar uma estudada, porque ser imagem e semelhança de Cristo é sermos parecidos com Ele em atitude, ações e amor. Às vezes a gente pensa que ser imagem e semelhança de Cristo é sermos parecidos fisicamente, né? Mas Deus é espírito, então nós temos que parecer com Ele, com as atitudes dEle, com as ações, com o amor, que se depender de nós para amarmos, misericórdia de quem depender do nosso amor, né? Inclusive nós, porque até para nós amarmos a nós mesmos é muito difícil às vezes. Então, ser imagem e semelhança é parecer com Ele, nas atitudes, nas coisas que Ele fazia. E quando eu fui estudar sobre Bartimeu, e aí eu fiquei assim, será que é para eu trazer essa palavra? Aí interessante que até a oportunidade da Joana, uma parte do louvor diz que eu não quero ser um servo cego. Eu não quero mais ser um servo cego. E aí vai confirmando no seu coração tudo que Deus quer falar conosco. E quando o Eduardo louvou aquele hino, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Eu vi que foi isso que Bartimeu experimentou. O verdadeiro amor, né? Aquele doce amor de Cristo que nos liberta e nos faz sair daquela vergonha e desfaz todo o peso, como a Joana disse, né? Quando a gente tem coisas que precisa dentro de nós ser liberto, essas coisas que a gente carrega, ela torna peso para as nossas vidas. E quando esse amor de Deus, nós permitimos que Ele entre em nós e nos liberta, com esse doce amor, nós nos tornamos livres. Nós tiramos o peso das costas e nos aliviamos. Então é interessante que foi isso que aconteceu com Bartimeu. E esse texto, a gente precisa entender que esse episódio, ele estava acontecendo nos últimos dias do ministério de Jesus. E aí, se você for ler o capítulo 10 todo, ele diz sobre, Jesus vem ensinando, né, sobre o divórcio, sobre o casamento. Aí depois ele vem, gente, meu cabelo fica caindo, fica fazendo... Aí ele vem falando sobre o amor das crianças, né, que Jesus abençoa as crianças e fala que nós temos que ser como criança. E aí ele ali prevê a sua morte e ressurreição. Ele vai ensinando, e é lindo os ensinamentos de Jesus. E quando a gente vai vendo, ele diz muitas coisas, e principalmente, eu tirei aqui uma parte que diz que ele nos ensina, que a palavra de Deus tem muito a ensinar, e quando olhamos para o significado das palavras, percebemos que de uma história podemos extrair verdades poderosas. E foi o que eu aprendi com esse homem. Sabe, se nós formos pensar, às vezes a gente vem para um culto da família e a gente quer que a nossa família seja imagem e semelhança de Cristo, mas nós não nos posicionamos para trazer isso para a nossa família. A Simone falou aqui, né? Nós precisamos ser esse exemplo dentro da nossa casa. E Bartimeu, se você for parar para estudar a história dele, já começa primeiro que Jesus passou por Jericó. E Jericó, lá nessas linguagens aí, hebraico, aramaico, ela era conhecida como uma cidade amaldiçoada. Então, já começa aí. Quando Jesus quer alcançar alguém, Jesus não mede esforços, ele entra e vai em lugares que nós, como pessoas comuns, não iríamos. Ele vai numa cidade amaldiçoada para pegar uma pessoa que já não tinha mais destino nenhum, assim humanamente falando, mas ele entra naquela cidade porque ali ele quer mostrar o milagre. Então, nós precisamos entender isso. Talvez eu e você precisamos nessa noite entender que para nossa família ser imagem e semelhança de Cristo, precisa que nós venhamos a nos levantarmos para sermos essa pessoa que vai espelhar Cristo lá dentro de casa. E quando eu fui estudar sobre Bartimeu, nem o nome dele é citado, porque Bar quer dizer filho, e filho de quem? De Timeu.
E aí esse homem, ele já era conhecido somente pela história da família dele. Só que às vezes eu sou conhecida pela história da minha família e graças a Deus a minha família teve uma história boa. Meu pai foi prefeito da cidade, meus irmãos jogadores de futebol, essas coisas todas que dava para que dentro da minha cidade pequena eu tinha umas qualidades boas, mesmo sendo eu às vezes tão, como os outros falavam, metidinha, né? Por isso, mas a história desse homem era de uma família que Timeu era o nome desse homem, significava poluído, sórdico, sujo, corrupto. Então Bartimeu significa o filho do homem desagradável. Olha isso, esse homem, se você for parar para estudar sobre ele, o destino da vida dele, tudo era ruim para ele. Aqui na palavra de Deus diz que ele queria voltar a enxergar, então, que ele já enxergou um dia. Aí esse homem se torna cego e por ser cego ele se torna mendigo e fica à beira do caminho mendigando. Então, se você parar para pensar, ele vai morar numa cidade que é amaldiçoada, não é reconhecido nem pelo nome dele, ele é cego, ele é mendigo e ainda é reconhecido por um pai que tem todos os defeitos. Então, ele tem uma família que não tem característica nenhuma de ser imagem e semelhança de Cristo. Mas ele era cego e ele não era surdo. E aí ele ouve falar que Jesus ia passar por ali e podia mudar a história dele. Então, olha o que acontece. Às vezes nós nos prendemos a uma deficiência nossa, a uma situação ao qual vivemos. Às vezes estamos numa família onde o pai é viciado em drogas, ou se prostitui, ou é alcoólatra, ou a mãe não serve a Deus, é uma mulher rixosa, ou os filhos não veem diferença em lugar nenhum, e a gente se prende àquela deficiência. Bartimeu tinha todos os motivos para se prender àquilo ali. Ele tinha todas as coisas ruins carregadas nas costas dele. Mas ele ouviu, ele não se prendeu à cegueira daquele momento. Ele podia continuar na beira do caminho como mendigo, cego, se fazendo de vítima, mas ele optou em ouvir falar de Jesus. O filho de Davi vai passar por aqui e ele transforma vidas. Se você crê, você será transformado. Ele vai e começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que eu e você queremos para nossas vidas? Ficar na beira do caminho ou ouvir a voz do Senhor dizendo, né, que se você crê nele, você pode todas as coisas. Então, Bartimeu, ele optou em ouvir que Jesus estaria passando por ali. Ele não olhou para a multidão que mandava ele ficar quieto, não incomodar. E ele gritou pelo seu milagre. Então, que nessa noite eu e você possamos levantar como coluna da nossa casa para gritar sobre o milagre que eu e você precisamos decretar na nossa casa. Ele precisava voltar a enxergar, ele queria se posicionar de novo, para que a família dele visse Cristo e que ele pudesse ser imagem e semelhança. Ele não queria ser mais lembrado como filho de Timeu, ele precisava ser conhecido por fazer algo até então inédito em sua família. Ele queria acreditar na mudança. Nós precisamos acreditar que quando Jesus passa e nós deixamos ele entrar na nossa casa, a mudança acontece. Se ela não tem acontecido, é porque nós não temos permitido ele entrar realmente de todas as formas na nossa família. Ele não queria mais ser reconhecido como filho de um homem desagradável, mas ele queria ser reconhecido como uma pessoa que ouviu a voz de Jesus e trouxe a mudança como nunca antes tinha sido experimentada na sua família. Ele queria levar Jesus para a sua família, através da mudança dele.
Acreditar no impossível, sair da acomodação, promover transformação, gritar pelo milagre. É isso que eu e você precisamos. Às vezes nós precisamos mais gritar por um milagre crendo do que ficar murmurando que não estamos vendo. Ele não via, mas ele acreditava que o filho de Davi, que tinha condições de fazer um milagre, estava passando por ali. E ele optou em gerar a mudança, primeiramente no coração dele. E depois ele gritou por aquele milagre. O que eu e você temos feito para que o milagre entre na nossa casa? Para que a nossa casa realmente veja a imagem e semelhança de Cristo nas nossas vidas. Às vezes a gente cobra tanto dos outros, dentro da nossa casa, que o nosso filho tem que parecer com Cristo, que o nosso marido tem que parecer com Cristo. Mas nós mesmos não estamos tendo a postura da imagem e semelhança de Cristo. Ele se posicionou. E nessa noite o Senhor nos chama, se posicione você que está aqui nessa noite ouvindo a voz de Deus. Se posiciona você que está aqui se abastecendo dessa mudança, desse entendimento do que Deus quer para mim e para você. Eu acredito que a história de Bartimeu se aproxime de uma realidade que pode estar nos cercando nessa noite. Nós também temos algumas dificuldades, mas quem deseja mudança não enxerga os obstáculos. Bartimeu, ele desejou a mudança, então ele não viu o obstáculo na cegueira dele. Ele pegou um outro sentido que estava aguçado, que era o ouvir, e correu para lá. Ali vai passar o filho de Davi e eu vou gritar até que ele possa me ouvir. Eu não enxergo, mas eu creio que ele está passando por aqui. E eu creio que hoje Ele está passando por aqui. Ele quer nos avivar, Ele quer nos alimentar para que eu e você nos posicionemos dentro do nosso lar, para que o milagre chegue na nossa casa. Mas chegue como? Primeiramente, através da nossa mudança, através das nossas atitudes mudadas. Porque Bartimeu experimentou, porque ele saiu da zona de conforto e ele foi atrás daquilo que ele queria, que era a mudança. A maioria das pessoas passa o tempo reclamando sobre a cegueira, ignorando o fato de que pode ouvir. Ontem, a gente teve um momento aqui com as irmãs e eu falei isso. Eu tenho vivido uns momentos meus bem... O Marcelo até mandou eu ir em outro médico para eu ouvir logo um outro parecer de um médico para ver se eu fico mais calma. Mas eu estou sendo rodeada de pessoas que estão colocando stent no coração. Parece uma coisa só para perturbar tudo que eu falei domingo aqui, que eu tomo posse do medo curado na minha vida. Quando eu cheguei em casa na segunda-feira, minha prima foi, infartou e botou 2 stents, está no CTI. Eu falei, misericórdia, mas eu continuo não tendo medo. Então, a gente precisa entender o seguinte, eu posso ficar reclamando o tempo inteiro do problema que hoje está me rondando, ou eu posso determinar que o tempo que eu tenho ainda aqui hoje, que eu não sei quantos, eu vou fazer a vontade do Senhor, eu vou mudar as minhas atitudes e vou refletir Cristo em mim, custe o que custar. O problema é que a gente às vezes só olha para o problema, e eu falei com as irmãs ontem aqui, a gente precisa mais pegar nossa família. Eu falei até que a gente vai pedir para a Patrícia e a Napoliane, que ela ainda nem sabe, fazer um curso aqui, fazer uma demonstração de como botar a mesa posta. E a gente começar a incentivar as mulheres a fazer isso, a sentar na sua casa com seu esposo, com seu filho, conversar. A gente tem vivido dias muito corridos, que ninguém nem tem mais a sensibilidade de que vê que um filho está crescendo, que o marido está mais bonito, fez a barba, cortou o cabelo, que a mulher, fez até a sobrancelha. Hoje ninguém mais olha no olho, porque a gente primeiro está de máscara, mas dentro de casa a gente não está vendo mais a beleza do dia a dia. E a gente precisa olhar para as coisas boas que têm acontecido conosco e repreender o inferno quando só quer mostrar as coisas ruins que acontecem conosco.
Bartimeu podia ficar olhando o tempo inteiro para aquela cegueira. Ele podia ficar olhando o tempo inteiro que ele vivia numa cidade amaldiçoada. Ele podia viver olhando a vida inteira, minha família não tem mais jeito, meu pai é desagradável, ele não vai mudar. Mas não, ele olhou para a possibilidade de mudanças. Então olhe para a sua casa e determine que se Jesus entrar ali através de você, há mudança, há esperança de transformação. O que a gente não pode é deixar o diabo dizer para a gente que lá não tem mais jeito, que o marido não vai se converter, que a mulher não vai ser restaurada, que o filho não vai ser liberto. Isso está repreendido no nome de Jesus, porque a palavra de Deus nos garante que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é promessa. E muitas das vezes essa promessa ainda não se cumpriu por falta de mudança minha. E é mais fácil eu culpar o outro que não quer transformação do que eu ser transformado para a glória de Deus. Então que nessa noite nós venhamos a entender isso. Bartimeu quis dar o primeiro passo de diferença. Então eu e você temos que dar esse passo. Bartimeu poderia ficar olhando que ele era tudo de ruim, mas ele optou em olhar Cristo, que era tudo de bom na vida dele naquele momento. Eu e você precisamos acreditar mais nas mudanças que vêm de Cristo, não de nós. Às vezes nós não estamos conseguindo porque queremos lutar na nossa força, na nossa vontade. Mas quando convidamos Jesus Cristo a entrar na situação, a mudar as circunstâncias e deixar Ele agir de acordo como Ele quer, a gente começa a experimentar os milagres do Senhor. Charlie Chaplin, o comediante, tem uma frase muito conhecida: a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Então ame hoje a sua família, ria com ela, sente à mesa, desfrute da mudança que Cristo já fez na sua e na minha vida hoje. Porque amanhã a cortina pode fechar. E qual legado eu e você temos deixado? Isso tem chamado muito a minha atenção. Eu brinco com os meus filhos, eles não gostam, mas eu falo, olha, legado eu estou deixando. Então, pelo amor de Deus, porque eu brinco, porque eu cuidei do meu pai, cuidei da minha mãe, e nós agora estamos desfrutando do cuidado com a dona Geralda. E eu falo para eles, vocês estão vendo que a gente cuida, então eu estou deixando um legado de cuidado. Qual o legado que vocês dentro da sua casa estão deixando se a cortina da tua vida fechar hoje? As pessoas vão ter ânimo de seguir Cristo? Você foi uma pessoa constante na presença do Senhor? Você fez a vontade de Cristo? Eu falei para o meu cardiologista, ele falou que eu não precisava ter medo, que eu não ia infartar. Dá vontade de falar, você não é Deus, né? Porque é Ele que não sabe. Mas aí ele falou assim, você não vai infartar, tira isso da sua cabeça. Eu falei, doutor, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de chegar lá diante do meu Deus e Ele falar assim, olha só, tu veio, mas tu podia ter feito isso, tu podia ter feito aquilo. Cadê aquelas pessoas que eu te dei e tu não fez? Eu tenho medo disso, irmãos, porque morrer, eu quero ver Cristo. Se possível, não agora, Senhor, mas eu quero te ver. Mas aí, eu tenho medo de chegar lá, quantos nãos eu dei para Ele, quantas coisas eu fiquei olhando, às vezes alguns problemas que eu foquei, quantos anos, quanto tempo Bartimeu focou somente na cegueira dele, na mendigância que ele fazia, nas coisas que falavam de sua família, quanto tempo ele perdeu na beira do caminho, podendo realmente seguir a verdade, a vida, o caminho que estava em Jesus. Quanto tempo a gente tem perdido dando tantas desculpas para Cristo, quando Ele já determinou nas nossas vidas o que Ele quer de nós. Ali na passagem perguntou, você acha que Jesus não sabia que Ele queria ver
O que queres que eu te faça? Eu quero voltar a enxergar. Peça isso para Jesus. Se em algum momento da sua caminhada você perdeu a visão de tudo que Jesus já disse para você, de todas as promessas que já foram liberadas na sua e na minha vida, não deixe que as circunstâncias, que as palavras que os outros te feriram, de pessoas que te machucaram, até mesmo de líderes que fracassaram na tua vida, cuidando da sua vida, sabe, para de olhar essas coisas e olha para aquele que fez a promessa. Ele falou, o que queres que eu te faça? E o cego pediu para enxergar. E o Senhor quer que nós venhamos a voltar a ver as promessas, ver o ministério, ver o chamado que Ele já liberou para a gente no mundo espiritual. Vamos ser imagem e semelhança, foi para isso que Ele nos criou. Lá em Gênesis Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Todos foram criados para ser igual a Ele. O que nos distancia disso é o pecado. São as mentiras que a gente prefere ouvir de Satanás do que ouvir e deixar entrar as verdades de Cristo. Então perca mais tempo. Bartimeu não perdeu. Ele não focou nas suas deficiências. Ele focou naquilo que Deus aguçou nele. Porque a gente sabe disso, a ciência prova isso. Que se você perde um sentido, ele aguça o outro. Ele perdeu a visão, mas ele não ficou surdo. E ele ouviu, vai passar aí o filho de Davi, Jesus vai passar. Jesus passa aqui nessa noite, você ouve e você enxerga. E o que você tem feito com a presença de Cristo? Vamos reagir, sabe? Vamos avançar. Vamos avançar. Aquele homem não podia ver, mas podia ouvir. E potencializou isso. Talvez você não possa mudar uma situação, mas certamente é capaz de mudar suas ações. Nós talvez não mudamos a situação, mas mudamos as ações que estamos tendo diante dessa situação. Nós falamos sobre isso aqui ontem. Quantas pessoas estão vivendo uma religiosidade, cria tanta dificuldade para servir a Cristo, cria tantas coisas que Cristo não mandou a gente fazer e a gente fala que Ele mandou. Mude as suas ações a partir de hoje, para que Cristo apareça em você. Você tem que se levantar. Se você não pode ver, diga a alguém, segura minha mão, me levanta daqui, me leva a enxergar Cristo. Eu perdi a visão na minha caminhada. Como a Simone disse, quantas vezes a gente está aí, depressivo, querendo tirar a própria vida, mesmo conhecendo quem é Cristo, porque não é capaz de levantar a mão e dizer assim, me ajuda, eu não tenho força, eu não estou conseguindo caminhar só. Levanta, igreja, vamos levantar. Mas você tem que levantar. A maioria das pessoas prefere estagnar, estacionar no não posso. Quando Jesus diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em mim mesmo eu não posso. Eu quero ficar estagnado, eu quero ficar cego, eu quero ficar surdo, eu quero ficar acamado. Mas no nome de Jesus eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Toma posse disso, levante, assume o seu chamado. Não mais tempo, não há mais tempo. Se a cortina do teatro fechar hoje, que são os nossos olhos, o que você vai prestar conta para Cristo? Quantos nãos você tem dado, quantas desculpas você tem dado, quanto tempo nós temos perdido para trazer essa imagem, essa semelhança para dentro da nossa casa. Não esqueça de que um obstáculo sempre contém uma oportunidade de crescimento. Um obstáculo sempre tem uma oportunidade de crescimento. Foi falado aqui domingo pelo Josias. Oportunidade é uma porta aberta. Então pegue essas portas que estão se abrindo diante de você. Se existir um obstáculo, saiba, vença ele, chuta ele, porque vai haver um crescimento diante desse obstáculo. Mas não pare, não estagne nisso. Avance, sabe? Fala para o Senhor, Senhor, eu não posso pular esse obstáculo, mas no Senhor eu posso todas as coisas, me ajude.
Fé é isso, né, Júnior? Eu coloco o pé aqui, ó, antes mesmo de saber que tem o chão, porque eu acredito que se Deus me mandou ir, Ele vai colocar o chão. Mas você tem que se levantar. Pare de dar desculpas, pare de culpar os outros, apenas levante-se. Concentre no que Deus já tem te dito. Grite pelo seu milagre. Torne suas atitudes melhores e leve a sua família a ser transformada através das suas ações. Leve a sua família a ser a imagem e semelhança de Cristo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu queria que você refletisse hoje. O Senhor te chama a levantar. Levante a sua cabeça. Não deixe que as feridas, as palavras que te estagnaram, continue paralisando o teu chamado, mas que você se levante nessa noite e fala: Senhor, eu estou aqui, eu em mim não consigo avançar, na minha força eu não consigo amar, na minha força eu não consigo perdoar, na minha força eu não consigo seguir o meu chamado, mas em Ti, Senhor, eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. Então que você tome posse dessa palavra nessa noite. Eu sei, sabe, que se o Senhor entrar na nossa casa, edificar a nossa casa, vão ter lutas, vão ter dificuldades, mas é uma paz que excede o entendimento, que inunda a minha vida e a sua vida. Não deixe que as multidões, as palavras que têm assolado a sua mente, assoprado no seu ouvido, predomine na sua e na minha vida, mas que predomine a vontade do Eterno. Eu queria que você fechasse os seus olhos e eu queria orar pela sua vida. Senhor, eis aí o seu povo, eles ouviram a tua palavra, eles não são cegos, eles não são surdos, eles são chamados seus, eles são escolhidos do Senhor, para que nessa noite eles estivessem aqui ouvindo a tua voz. Bartimeu, eu não sei quanto tempo ele demorou, Senhor, para ouvir que o Senhor ia passar por ali. E é tão lindo esse ensinamento, Senhor, que o Senhor não vê dificuldade quando o Senhor quer alcançar alguém, quando o Senhor quer libertar alguém. E eu sei, Pai, que o Senhor trouxe aqui hoje, nessa noite, um povo que o Senhor quer libertar, que o Senhor quer tirar a cegueira, que o Senhor quer trazer a visão de volta de tudo que o Senhor tem preparado. Pai, aqui existem famílias representadas que às vezes estão sofrendo lutas porque não querem aceitar a mudança. E essa mudança tem que vir de mim, Senhor. Tem que vir dos meus irmãos que estão aqui ouvindo a tua palavra. Não adianta eu não querer mudar e culpar aqueles que não estão ouvindo a sua verdade, Deus. Eu sou ouvinte, mas eu quero ser praticante da tua palavra, porque quando eu pratico aquilo que eu escuto, a sua imagem reflete em mim, a sua semelhança é notória na minha vida, e isso gera reflexos de mudança na minha casa. Então, Deus, eu te entrego cada vida que entrou por essas portas, cada vida que ouviu a tua palavra. Transforma, muda o ser, faça com que eles experimentem coisas grandes e firmes que eles ainda não sabem, e que a sua casa venha refletir Cristo com as mudanças que eles vão praticar a partir de hoje. Eu profetizo isso, Senhor, na vida de cada um aqui. Mudanças que geram ações diferentes. Mudanças que geram ações diferentes. E não importa os obstáculos que eles venham enfrentar, eles vão entender que esses obstáculos vão gerar crescimento para a vida deles e transformação para as suas casas. Eu os abençoo e profetizo libertação, cura e salvação nas suas casas, no nome de Jesus. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm
e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Amém, irmãos? Deus nos trouxe nesta noite, neste lugar, para falar conosco. Eu estou levando a minha porção para casa. Espero que você também leve a sua porção para casa. Quando a pastora Catarina estava falando ali, eu lembrava sobre identidade. Esse homem chamado Bartimeu, filho de Timeu, naquele momento ali, ele entendeu qual era a identidade dele, de quem ele realmente era filho. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Quando eu entendo que eu sou imagem e semelhança de Cristo, eu entendo quem realmente eu sou. Então não foi por ser filho de Timeu, por ser cego, por ser um mendigo, que impediu dele encontrar com Cristo. Muitas das vezes a gente cria muletas, né? Um lugar para se apoiar. Você não sabe. Acabei de escutar ali, eu e o irmão Serafim, acabamos de escutar ali de uma pessoa. Eu tenho que parar para contar a minha história para vocês. Eu falei para ele, irmão, todos nós temos uma história. Todos nós temos problemas. Mas se eu ficar me escorando neste problema, eu não vou conseguir ouvir Cristo e mais ainda, ver Cristo, porque foi aquilo que aconteceu com aquele homem. Amém, amados? Amém? Entenda isso, nossos cultos de quarta-feira tem sido para isso. É como se a gente estivesse fazendo aqui um grande estudo da palavra de Deus. Na palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14, diz: vocês são sal da terra e a luz do mundo. Ser imagem e semelhança de Cristo é isso. É ser o sal da terra e a luz do mundo, ou seja, fazer a diferença. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa tomar posse dessa palavra, como eu tomei posse também, e leva para dentro da sua casa, profetiza na sua casa, profetiza na sua família. Não deixe que uma cegueira venha te afastar de Deus. Pelo contrário, aquele homem era cego, mas ele foi lá para a beira do caminho, porque sabia que ali Cristo ia passar. Amém, amados? Você pode dar uma linda salva de palmas para o Senhor? Para Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia, aleluia. Já parou de gravar? Pode parar. Ótimo.